Bom, então continuando nossa aula de static, né? Seguindo aqui o material, o que nós fizemos? Nós criamos aqui uma classe chamada validação útil, para mostrar mais um exemplo, né, de criação aí de estático. Então essa classe validação útil, ela vai possuir o que? Os métodos validar CPF, onde vai esperar aqui um CPF como parâmetro de entrada, né, e vai realizar sua validação aqui internamente, certo? Validar CNPJ, vai receber um CNPJ de entrada e vai realizar a validação, e validar e-mail, certo? Você pode perguntar, poxa, mas esse validar ele não deveria retornar um booleano, true ou false? Poderia sim, poderia, mas logo mais na frente a gente vai entender o seguinte: quando um CPF ele não passar na validação, ao invés de nós retornarmos true ou false, nós vamos lançar uma exceção, dizendo, ó, esse CPF está inválido, que nós vamos entender futuramente. Então, para esse ponto, o detalhe aqui a ser estudado, na verdade, não é o retorno do método, certo? Não é como esse método vai retornar, mas sim nós estamos estudando o estático. Então, o estático quer dizer o quê? Que eu posso chamar essa classe de validação útil, ponto, validar CPF, de qualquer ponto do meu sistema. De qualquer ponto, assim como nós podemos chamar um integer, ponto, parsing int, de qualquer ponto do sistema, nós vamos poder chamar também de qualquer ponto do nosso programa, validação útil, ponto, validar CPF, validação útil, ponto, validar CNPJ, validação útil, ponto, validar e-mail, assim como nós estamos seguindo aqui no material. Né? Então perceba que até o método main ele é estático, né? Então isso quer dizer o quê? Que a nossa JVM, a máquina virtual, na hora de executar o nosso programa principal, ela não vai precisar instanciar a nossa classe que tem o main, ela simplesmente vai chamar a nossa classe e ponto main, executar o método main dela internamente. Não vai precisar ter uma instância da nossa classe para poder estar executando o programa principal. Só um detalhe que agora a gente começa a entender um pouquinho melhor sobre até o método main, a assinatura do método main, certo? Tá. Então aqui está o exemplo de criação da classe validação útil e o exemplo de execução. Exemplo de execução, tá? E aqui um pequeno exemplo de implementação. Tipo assim, quando chamar o validar CPF, ele faz um tratamento aqui dentro, tá? Só que aí eu fiz questão de mostrar para vocês, de declarar uma propriedade aqui. Essa propriedade nem precisava ser declarada, na verdade, né, para fazer essa validação, mas eu fiz questão de declarar para vocês aqui essa propriedade só para a gente entender mais um detalhe do estático. Então isso quer dizer o seguinte: essa propriedade ela não está estática, certo? Mas eu tenho um método estático aqui. Então, ao receber um parâmetro de entrada, o que nós estamos tentando fazer nesse código? Atribuir o CPF de entrada a essa propriedade não estática. Quando nós tentamos fazer isso, nós vamos receber essa mensagem, tá? Que eu não posso atribuir um valor a uma propriedade que não é estática por um método estático, ok? Então isso é um detalhe que nós temos que entender, tá? E esse diz, como a gente estudou, ele quer dizer o que? Quer dizer a referência à instância atual. Mas olha só, perceba aqui que tem uma coisa incoerente aqui. Poxa, mas o diz quer dizer instância atual, da minha instância atual, ponto CPF, ou seja, do meu objeto atual, eu quero atribuir o CPF. Mas ao executar um método estático, eu não tenho necessidade de uma instância, eu não tenho necessidade de um objeto. Então como que eu estou dizendo que ao chamar o método validar CPF, eu vou atribuir a uma propriedade não estática que está relacionado com uma instância, que está relacionado com um objeto? Então começa a ficar incoerente aqui o nosso raciocínio, tá? Então o que nós temos que entender é que uma propriedade, um método estático, ele só pode manipular dados de propriedade estática. Por quê? Porque as propriedades estáticas não estão relacionadas com objetos. Então, se o método estático, então quer dizer que ele foi chamado diretamente pela classe, validação útil, ponto, validar CPF, pronto, independente de instância. Agora, o que eu faço? Eu posso atribuir isso aqui numa propriedade estática. Por quê? Porque estática também não depende de instância. Aí faz sentido. Agora eu pego um método estático e coloco nele e peço para ele atribuir um valor a uma propriedade não estática, que depende de uma instância, de um objeto, para controlar o seu estado. Então aqui já tem uma inconsistência de raciocínio aqui, ok? Beleza? Então aí você tem que entender.
tá? Então a gente vai implementar isso aqui é o nosso material, antes de nós entrarmos no tópico de sobrecarga e sobrescrita de método. Então vamos implementar aqui, bem simplesinho, validação útil, né? Só um exemplozinho simples. Às vezes o meu Eclipse ele tem uma frescurinha. Vamos lá. Beleza. Será que eu consigo? Consigo, né? Olha só, tá difícil conseguir, hein? Conseguir aqui resetar essa perspectiva do Eclipse, interessante até para você saber. Então quando a perspectiva começa a dar muito problema assim, você vem aqui no Windows, reset perspectiva, e aí ele ajuda nesse sentido aí. Pronto. Então eu vou colocar aqui a nossa classe validação útil. Pronto, essa classe validação útil, ela vai possuir os métodos que nós definimos aqui no material, né? Quais são os métodos? Lá, validar CPF, validar CNPJ e validar e-mail. Então fica assim, ó, public static void validar CPF, espera um CPF como parâmetro, validar CNPJ, espera um CNPJ como parâmetro, Shift F para organizar aqui, e o validar e-mail. E-mail, então fica assim, e-mail, Shift F, ok. E aqui a implementação desse método, tá? E aqui embaixo, aqui em cima, para a gente começar a entender, eu vou deixar aquela propriedade de teste só para mostrar, uma propriedade não estática, E se aqui dentro nós quiséssemos fazer isso aqui, ó, dis.cpf recebe CPF, olha só o que ele diz. Olha só, ele diz que nós não podemos usar em um contexto estático, tá? Então não é possível, não pode usar isso em um contexto estático. Diz, porque primeiro que o diz está relacionado com a instância. Mas e se nós fizéssemos assim, ó, CPF recebe CPF? Deixa eu dar um nome para essa CPF parâmetro. Esse CPF parâmetro. Mudei o nome, tá bom. Agora o diz ele não vai ficar mais falando que o diz não pode, né? O que ele vai dizer agora? Não posso adicionar, não devo colocar aqui uma referência ao estático, a um método estático para uma propriedade não estática. O field CPF não é estático, então eu não posso fazer essa criação aqui, essa atribuição. Não posso fazer, porque entra naquilo que a gente conversou, né? Se a propriedade ela não é estática, ela está relacionada a um objeto, e esse objeto vai ter o seu CPF independente para cada instância. Então, e o valida CPF, ele não está ligado a um CPF atribuído a um objeto, não está ligado. Qualquer CPF que eu passar como parâmetro, ele vai fazer o tratamento inteiramente aqui, independente. Então nós não vamos fazer dessa forma. Foi só para mostrar que um método estático não pode, não deve atribuir valor a uma propriedade não estática. Mas poderia ser, vamos supor, se eu quisesse falar, não, eu quero essa atribuição, então eu posso colocar estática aqui, por exemplo. Eu quero permitir essa atribuição, eu quero guardar. Então beleza, como você pôs o CPF como estático, então agora esse CPF não está ligado a nenhuma instância, não depende de instância. Então como ele não depende de instância nenhuma, não quer dizer que esse CPF vai ser igual para todo mundo. Se vai ser igual para todo mundo, você passou como parâmetro aqui um CPF qualquer, ele vai mudar essa propriedade. Você passou de novo um outro parâmetro, um outro CPF, ele vai mudar essa propriedade para todo mundo. Então todo mundo encontrado. Que não é o caso, nós não vamos precisar disso, nós não queremos isso, tá? Foi só para mostrar essa regrinha para vocês aqui. Então, na verdade, aqui dentro vai haver uma validação interna aqui. Então, essa classe validação ela pode ser utilizada. E para chamar a classe do mesmo jeito, né? Só colocar aqui, ó, validação útil ponto valida CPF. Então eu passo aqui um CPF do tipo string e ele vai validar para mim, embora não esteja implementado, mas eu estou mostrando aqui que vai ser chamado, assim como integer parse int, tá vendo? Sem instância, validação útil ponto validar CPF, validação útil ponto
validar CNPJ. Aí. Validação útil, ponto, validar e-mail. Aí. @htcursos.com. Aí. Esse é o meu e-mail. Tá lá. Certo? Então, só para a gente exemplificar aqui, utilizando esse exemplo do material, explicando para vocês essa regrinha, né, das propriedades não estáticas. E o próximo tópico nós vamos estudar aí sobre a carga e sobre a escrita de métodos.